Oi, gente. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um dia do projeto Os Ciclomáticos em Boas Companhias. Enfim, tem sido bem bacana todos esses encontros, né? Para quem está acompanhando, cada semana uma personalidade do teatro participa desse nosso projeto e é, semana passada nós tivemos a companhia A Máscara de Teatro de Mossoró com Jason Leonardo e foi muito bacana. Quem não assistiu, acesse nossos canais, no nosso canal no YouTube e se inscreva lá para que você possa assistir e também ativa lá o sininho para você poder receber as outras programações do canal da companhia. E é isso, e hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana com o Armazém Companhia de Teatro, um vizinho nosso, né? Porque somos cariocas, aqui eles não são do Rio, mas a sede é do Rio, né? O grupo tem uma importância muito grande aqui no Rio. E com o Paulo de Moraes, que vai fazer um bate-papo muito bacana com a gente, esperando o Paulo entrar aqui pra gente começar a nossa conversa. E já vi que ele já tá por aqui, a gente já vai aproveitar para convidá-lo logo. Então, vamos lá, vamos lá. E a gente já começa esse bate-papo, aproveitar bastante do Paulo para a gente fazer uma conversa bem bacana. Oi, Paulo! Bom, Ribama, Tudo bem? Boa tarde. boa tarde, como é que você está? Estamos nessa loucura, né? Olha, super agradecer aqui por você ter disponibilizado o seu tempo para estar conosco aqui com os Ciclomáticos. É um prazer Imagina. muito grande recebê-lo, tá? Obrigado você pelo convite, cara. Uma delícia conversar. Ah, com certeza. Essa troca, a gente acaba aproveitando esse momento, né, de afastamento e consegue se encontrar. A gente tem visto tantos amigos, então, e a gente é tão próximo, né? Nossa sede fica ali na Rua de Santana, vocês ficam ali na Lapa e às vezes a gente não consegue se ver pessoalmente e esse local está permitindo isso, né? Acho que sim, cara. Acho que sim. Eu acho que está sendo um momento de encontros, assim. Eu acho que um momento bem conturbado, um momento bem difícil, mas de qualquer forma um momento de encontros, assim. Eu acho que no armazém isso tem acontecido o tempo todo, assim. A gente está fazendo até um trabalho um trabalho novo agora, onde a gente está trabalhando com um monte de atores convidados, pessoas super Uhum. diferentes, de diferentes pontos e tal, e só esse momento que está podendo propiciar isso, assim, então, embora esteja sendo um momento extremamente difícil, Sim. de qualquer forma a gente tem que meio que dar a volta nele, né? O tempo todo a gente tem que fazer isso para poder sobreviver. Ah, com certeza. E, Paulo, a gente estava. Todas essas conversas que a gente tem tido aqui, a gente tem falado muito é, é, desse momento que os grupos e as companhias estão vivendo, né? Porque nós somos do trabalho braçal artesanal, né, Paulo? A gente está lá fazendo um monte de coisa e tal, na frente de batalha, assim, tentando se manter e sobreviver. Como é que o armazém está vivendo esse momento tão difícil, como você falou, e tão intenso? É, Bem, o armazém, durante muitos anos, o armazém teve patrocínio de manutenção da Petrobras, né? Já desde o ano passado, a gente não vem tendo patrocínio. Então, desde o ano passado, a estrutura do grupo ela já forçosamente teve que mudar bastante, né? Então, hoje o armazém é um grupo que vive essencialmente de bilheteria, né? Das suas apresentações e das aulas, das oficinas dos membros da companhia. A gente tem uma sede na Fundição Progresso. Essa sede, a maioria dos espetáculos da gente, a gente apresenta lá, mas a gente também se apresenta fora dali muito, né? E viaja muito pelo Brasil inteiro. Quando começou, cara, no comecinho de março, a gente estava, no dia 6, 7 e 8 de março, a gente estava em cartaz com Hamlet, ali no Teatro Riachuelo, ali no centro do Rio. Um teatro enorme, e a gente estava assim, fizemos um final de semana incrível, com 800 pessoas por dia na plateia, assim. E
tinha sido um final de semana muito forte emocionalmente para a gente, porque a troca com o público tinha sido super intensa e tal. E a gente tinha uma série de viagens marcadas, tanto para o Hamlet quanto para o Angels in America, que foi um espetáculo que a gente estreou no ano passado. E, de repente, 2 dias, 3 dias depois de terminada a temporada, a gente percebeu que não ia rolar mais nada, que a gente ia ter que ir para casa, né? Nossa, E a partir do dia 13 de março, a gente foi cada um para sua casa e estruturalmente para o grupo isso é muito complicado, né? Porque a gente não tem uma outra forma de tirar dinheiro a não ser da bilheteria, né? Então, agora, a gente ficou 4 meses aí patinando muito nesse sentido, patinando mesmo, assim. Eu fiquei até meio doente no começo da pandemia, não com Covid, mas eu acho que eu fiquei tão afetado emocionalmente com a questão, sei lá, de acompanhar esse noticiário de morte atrás de morte o tempo todo. E o medo que você vai vivendo e a insegurança com relação também ao que vai ser do seu trabalho e tal. No começo eu fiquei bem abatido, assim. Depois de alguns meses, eu acho que a companhia começou a conversar mais efetivamente sobre o que a gente pode fazer com o que a gente tem em mãos, né? Eu acho que não adianta ficar brigando contra uma coisa que está aí colocada de uma forma absolutamente palpável e determinante para a gente, né? Então a gente percebeu que a única saída era tentar fazer a única saída para a gente, né? Era tentar fazer algum espetáculo que fosse apresentado online. E a gente começou a pensar a forma como a gente poderia fazer isso, que tipo de plataformas a gente poderia usar, que tipo de ferramentas a gente poderia usar para tornar essa experiência dinâmica e sensorial e com a cara da companhia, com o tipo de trabalho que me interessa fazer, que interessa para os atores. Então a gente ficou um bom tempo conversando sobre isso. E aí, a partir de uma conversa aqui na minha casa, quer dizer, né, a Patrícia Selon, que é a atriz da companhia, é minha esposa, e o Jopa, que é um dos atores da companhia, é meu filho. Estamos todos juntos aqui em casa. E aí, num determinado dia, a gente começou a conversar e um falou uma coisa, a Patrícia começou falando de uma ideia, de um desejo dela, o Jopa complementou com outras informações, eu também com outras. A gente foi tentando formatar o que se tornou um espetáculo que a gente estreou faz 2 semanas, chamado Parece Loucura, mas dá Método. Uhum. Que é um espetáculo extremamente interativo que a gente está apresentando e que, nesse momento da nossa vida, é a nossa possibilidade de sobrevivência financeira. Assim. É a única forma que o grupo tem, hoje em dia, de possibilidade de sobrevivência, é esse espetáculo que a gente está apresentando online toda sexta, sábado e domingo. Quem quiser, quem estiver aqui assistindo a gente, é só entrar no Simpla ou então entrar no Instagram do Armazém. Lá na bio do Instagram do Armazém você consegue acessar o link para compra de ingressos online. Então é isso, cara. O restante todo é só em definição. Ninguém tem a menor ideia de quando o teatro mesmo, presencial, ele vai voltar, quando vai haver segurança para isso, tanto para os atores quanto para o público. Então, o que a gente tem, por enquanto, é isso, cara. Não, você está falando isso, está passando um filme na minha cabeça, porque a gente estava na mesma situação. A gente estava indo para fazer o circuito Sesc São Paulo, com o Ariano, Cavaleiro Sertanejo nosso. E aí já estava engatilhado, produção, né, a passagem aérea, tudo já fechado, assim. E chegou na semana, a gente já recebeu a notícia que não teria mais, que não foi nem adiado, foi cancelado, né? Por conta de tudo. Exatamente.
de todas essas questões, assim. Enfim, eu tinha acabado de voltar no Festival do Peru, em fevereiro, porque eu sou coreógrafo de escola de samba, aí cheguei no Carnaval, e aí depois vem aquele boom, né, de coisas, que foi, eu acho, dia 14 de março, e você parece que ficou no mesmo estado que eu fiquei. Na primeira semana eu acho que já estava com Covid, e estava com uma falta de ar, e aí eu fui parar no médico e descobri que não era essa angústia mesmo, porque tem um pouco disso, né, o Paulo? Nós, diretores, dentro da companhia, a gente acaba tendo que pensar não só na gente, né? Porque nós temos uma leva atrás da gente que nós precisamos pensar o que vamos produzir para que as pessoas trabalhem, sobrevivam. E acaba a gente tendo que ter essa percepção também, né? Um coletivo é um coletivo, né? Eu acho que não é só eu que penso nas outras pessoas, mas acho que as outras pessoas do coletivo também pensam em mim, né? Sim, Então, sim. acho que um coletivo é isso, né? Essa soma de virtudes, essa soma de desejos, essa soma de, sei lá, de vontades e tal, assim, é a partir daí que a gente consegue construir alguma coisa, assim, e tal, né? E eu acho que a opção minha por trabalhar num grupo de teatro, ela sempre foi mais do que uma opção de trabalho, mas sempre foi uma opção de vida mesmo, assim, né? Uma forma de articular a minha vida dentro de um grupo de teatro, assim. Sempre foi uma opção muito clara isso para mim, já há muito tempo, né? Então, é meio natural para mim que se eu estou pensando em alguma coisa para mim, eu estou pensando em alguma coisa para a companhia. E acho que é a mesma coisa com os atores que estão há tanto tempo juntos, né? Com certeza. E Paulo, diante dessa perspectiva, né, do teatro, dessa experiência de você no teatro online, como é que você está vendo para você como diretor nós precisamos tanto do contato e não ter esse contato? O que está sendo diferente para você enquanto criador, enquanto artista e para essa produção que vocês fizeram? Cara, vou te explicar mais ou menos como é que a gente trabalhou, assim, né? Então, a gente formalizou um projeto com 10 atores, Uhum. né? Então, e cada um desses atores defende um personagem escrito pelo Shakespeare. Então, a gente convidou atores muito bacanas, muito diferentes entre si. Então, tem a Kel Zecar com a gente, tem o Luiz Lobianco, tem o Charles Fricks, tem a Vilma Mello, tem a Liliana de Castro, tem o Sérgio Machado. É um elenco fora, né? A Patrícia Selonque, o Jopa Moraes, a Isabel Pacheco, o Marquinhos Martins, né? Esses são do núcleo do Armazém e tal. É, e a gente ficou se reunindo por Zoom e ensaiando, e os ensaios eram uma delícia, era um encontro absolutamente prazeroso, assim. Eu acho que o fato da gente estar sozinho em casa, sabe? E sei lá, essa solidão ela já estava tão entranhada na gente assim. Então, esse encontro que não era presencial, que era um encontro mediado por uma tela de computador, mas ele já deixava a gente num estado de excitação e num estado de alegria e de prazer assim muito grande. Foi quando a gente começou esses ensaios que a gente falou, opa, peraí, eu acho que o que a gente está propondo enquanto ideia que eu não acho que é teatro o que a gente está fazendo, eu não tenho a menor ideia de como chamar isso, mas a gente está fazendo um experimento que nos aproxima do teatro, que nos aproxima e talvez, de alguma forma, aproxime o público também do teatro. Mas isso não é teatro, né? É mediado por uma tela de computador ou por um smartphone, alguma coisa assim. Mas o que acontece é que isso foi potente para a gente. E tem sido potente para o público. É essa resposta que a gente está... Porque a gente começou a perceber assim, pô, esses encontros entre a gente estão sendo potentes, isso está tocando a gente, está tocando a mim, está tocando a Patrícia, está tocando a esses atores convidados com os quais a gente nunca tinha trabalhado antes, mas que estavam muito, sabe, juntos, afetuosamente presentes no projeto, assim. E a gente percebeu que isso, então, poderia também tocar essa plateia que estava, tanto quanto nós, desejosas e saudosas de algum tipo de contato criativo. E é isso que a gente sente. A gente sente que o trabalho, embora seja muito diferente,
ele consegue ainda guardar certas características. A gente perdeu o abraço, a gente perdeu o toque, a gente perdeu a proximidade, né? A respiração, o cheiro e tal, mas, sei lá, eu acho que a gente ainda não perdeu, e espero que a gente não perca, né? A gente ainda não perdeu a necessidade do outro, a necessidade da ligação e a abertura para o encontro, assim, né? Então, acho que o encontro que a gente conseguiu produzir nesse projeto foi a coisa mais importante do projeto. Nossa, maravilhoso. E como é que vocês têm lidado, Paulo, com essa questão até da internet mesmo, às vezes da rede? É porque viram também um momento do improviso, de uma certa tensão, né, para você como diretor, né? Eu sou muito controlador, né? Então, me irrita um pouco isso. Mas a gente tentou se cercar do máximo de possibilidades possível, assim, inclusive, desculpa, inclusive na estrutura do trabalho, para que qualquer coisa pudesse ser resolvida na hora. Então, por exemplo, a gente tem um espetáculo onde a gente tem um personagem que é um mestre de cerimônias. E esse mestre de cerimônias, se alguém, por exemplo, se a conexão de algum ator cair em algum momento, esse mestre de cerimônias tem como fazer uma determinada inserção. E tem alguns atores que também têm um instinto de guerreiros e de sobrevivência bem latente, assim, que quando acontece algum problema com o mestre de cerimônias, eles conseguem interferir na narrativa, tentando também salvar a narrativa, assim, saca? Isso já aconteceu com a gente até nessas apresentações. Num determinado momento teve um problema com o mestre de cerimônias, mas pá! Uma das atrizes teve uma percepção bem imediata, assim, entrou e resolveu a questão e o espetáculo continuou lindamente, assim. Essas coisas, na verdade, aproximam. É por isso que eu falo que nos aproxima do teatro, né? Porque essas coisas nos aproximam, sabe? A gente está fazendo uma coisa absolutamente presencial. Tá, não é o presencial que a gente conhece, né? Claro. Não está lado a lado um do outro, mas a gente está exercitando essa presença ali constante, né? O espetáculo da gente é um espetáculo que acontece e que o público vai definindo a continuidade da história. Então, os atores não sabem exatamente em que momento da narrativa eles vão entrar. Então, eles têm que estar o tempo todo preparados, porque eles podem entrar agora, podem entrar daqui a 10 minutos, daqui a 15 minutos. Então, esse estado de atenção que o teatro pede da gente o tempo todo, a gente tem conseguido exercitar isso no trabalho que a gente está fazendo. Então, nos aproxima do teatro de alguma forma. Sim, com certeza. Paulo, de toda essa trajetória tão bacana do Armazém, qual foi o momento que você define assim, como um dos momentos mais importantes na trajetória do Armazém até hoje, em termos de trabalho, ou de espetáculo, ou de um acontecimento que você acha que foi tão importante? Imagino que tenha muitos, claro. Cara, a gente já tem 32 anos de trabalho, né, na companhia. Então, é muito tempo, né? A gente passou por todo tipo de fases, assim. A gente começou em Londrina, no interior do Paraná, como um grupo essencialmente amador. Depois de alguns anos, a gente percebeu que a gente queria viver de teatro. Então, a gente criou uma estrutura no grupo. O grupo diminuiu muito o número de integrantes e as pessoas que sobraram foram tentar realmente sobreviver de teatro. Acho que uma das coisas mais marcantes para a companhia, isso foi em 1994. Em 1994, a gente tinha feito uma primeira temporada aqui no Rio de Janeiro, com um espetáculo chamado A Ratoeira é o Gato, que foi um espetáculo que fez muito sucesso na época. Eu fui indicado para os prêmios da época de direção, Patrícia foi indicada para os prêmios da época, que ganhou o prêmio Mambembe do ano de melhor direção e tal, de melhor atriz, desculpa. E eu tive uma ideia de convidar o Paulo Altran para fazer A Tempestade com a gente.
Londrina, que é a cidade que a gente morava, estava completando naquela época 60 anos, em 1994. E eu inventei um projeto de levar o Paulo Altran para fazer a Tempestade, para fazer o personagem do Próspero, e a gente montar a Tempestade nas margens do Lago Igapó, que é um cartão postal lá de Londrina. E era um projeto muito ousado na época, assim, né? Muito diferente e tal. E eu fui fazer essa proposta para a prefeitura, para a Secretaria de Cultura de Londrina e tal. E falei, olha, eu preciso de uma pequena verba para viabilizar o início da produção, ou seja, para eu convencer o Paulo Altran a fazer o espetáculo. Se eu não conseguir convencer ele, se ele não aceitar, eu vou devolver esse dinheiro em apresentações. Então, a gente estipulou que o dinheiro era um pequeno dinheiro que eles estavam investindo em mim para fazer um projeto, para fazer uma viagem, né, para uma diária de hotel, umas coisas assim, e que se eu não conseguisse viabilizar o projeto, eu ia devolver aquilo em apresentações para a prefeitura. E aí eu fui para São Paulo, fiz contato com o Paulo Altran e convidei ele. O grupo estava fazendo muito sucesso naquele ano com a Ratura é o Gato. Ele não conhecia o trabalho da gente, mas ele foi se informar com alguns críticos de São Paulo, principalmente o Alberto Guzic, que era um crítico maravilhoso em São Paulo, já falecido, um cara com um texto e com uma compreensão de teatro incrível, eu acho que um dos melhores que eu conheci no Brasil, assim. E o Alberto falou muito bem do trabalho do Armazém para ele. E o Paulo aceitou essa loucura de ir para Londrina, ficar lá 3 meses com a gente, fazendo esse espetáculo. Eu acho que esse foi um momento muito determinante na trajetória da gente, assim, porque esse contato com o maior ator do Brasil, eu senti essa responsabilidade de estar trabalhando criativamente ao lado, em parceria com esse cara. Eu acho que todos os atores sentiram isso. Esse momento foi muito significativo. Eu era muito jovem ainda, eu tinha 29 anos na época. Então, foi muito importante esse momento. Acho que tem outros momentos, assim, né? Alice através do espelho, Toda Nudez Será Castigada, montar Angels in America, que é uma coisa muito histórica, montar um espetáculo como Angels e tal. Mas eu acho que esse encontro com o Paulo Altran foi um momento extremamente especial para a gente. Que logo depois faz vocês virem para o Rio, né? Sim. E a gente vem por causa do Paulo, assim, entendeu? O Paulo falava para mim assim, tá na hora de você ir embora. Na verdade, ele queria que eu fosse para São Paulo. Ele falava muito, tá na hora de vocês irem embora, vocês fizeram a história de vocês aqui, mas para vocês continuarem crescendo, vocês precisam ir para... Ele falava, vocês precisam ir para São Paulo. Eu falava, não, cara, eu não gosto de São Paulo, eu não tenho simpatia por São Paulo e tal. Mas eu tinha simpatia pelo Rio. E acabei, então, vindo para o Rio. Nossa, que bacana. E como foi esse encontro de vocês, o Paulo? Porque é tão importante a Fundição Progresso na história da vida de vocês, né? Como é que vocês chegam à Fundição, que é um espaço tão importante também para o Rio e é o local onde vocês se encontram? Como é que foi esse encontro com a Fundição? É vital isso, né? Então, eu acho que tem a ver primeiro com Londrina ainda, com a gênese do grupo, assim. Londrina tem um festival, quer dizer, tinha um festival de teatro internacional, o Filo, e teve esse festival durante muitos anos, acho que cerca de 40 anos, se não me engano. Esse festival foi muito importante na construção da nossa identidade. Em toda a formação da identidade cultural da companhia, o festival foi muito importante. Bem, acompanhando o festival e conversando com os grupos de fora que vinham, eu percebi claramente que uma coisa fundamental para a gente crescer enquanto grupo era ter uma sede. Uhum. Que isso fora do Brasil era uma coisa absolutamente batata, né? Todo grupo tinha uma sede. No Brasil isso não existia. Quase ninguém tinha sede. Eu estou falando aí do final da década de 80. Quase ninguém tinha sede no Brasil. Então a gente ensaiava uma hora sei lá, numa sala de uma escola, outra hora numa sala de um clube, até na casa de alguém. Era uma coisa complicada. E aí eu percebi, a partir das conversas, que a gente precisava ter uma sede. Então a gente teve
teve uma sede em Londrina chamada Teatro Armazém durante bastante tempo. E quando a gente veio para o Rio de Janeiro, uma das coisas que a gente pensava claramente é assim, para a gente vir para o Rio e crescer, que é o que a gente queria, a gente vai precisar ter uma sede. A gente chegou no Rio em 1998, começo de 98, e ficou durante o ano inteiro de 98, sem sede, ensaiando. A gente ensaiou um tempo no Teatro Glória, a partir de um convite do Moacir Góes, na época, e um tempo também no Carlos Gomes. Eu acho que era o Gabriel Vilela. Não, o Moacir Góes estava no Carlos Gomes e o Gabriel Vilela estava no Glória. E os dois, gentilmente, abriram os espaços para a gente ensaiar durante determinados períodos e tal. Mas a gente queria ter uma sede e tal. No começo de 99, a gente resolveu montar o Alice através do Espelho, que é um espetáculo que eu já havia montado tanto em Londrina quanto em Curitiba, com elencos locais, não com a companhia. E a gente queria muito fazer o Alice com a companhia aqui no Rio, e começamos a procurar um lugar que pudesse abrigar o Alice. A gente precisava de uma grande sala, com um pé direito alto, e uma sala toda aberta, uma espécie de galpão, assim. E uma das atrizes da companhia, Simone Viana, eu acho que tinha ido numa festa lá. A fundição estava bem abandonada na época, sabe? Não acontecia quase nada lá, a não ser algumas raves, e tinham 2 espaços que estavam em funcionamento. Um era a sala de ensaio da companhia Débora Coker, que estava funcionando, e outro era um cineclube, que funciona até hoje ainda na fundição. O resto estava absolutamente abandonado. E a gente chegou lá e pediu emprestado durante alguns meses, que a gente queria fazer uma peça. Como os caras não estavam fazendo nada mesmo, eles falaram, tá bom, chega aí, papá. E aí a gente chegou aí, e aí a gente não saiu mais. A gente foi chegando, foi arrumando, foi deixando a sala bacana. O Alice fez um sucesso muito grande. O Alice ficou em cartaz 2 anos sem sair de cartaz. 2 anos lotando todos os dias, assim, fazendo 2 sessões de sábado, 2 sessões de domingo. O Alice fez mais de 700 apresentações. Então, a partir dali, a gente começou a reformar essa sala na Fundição Progresso, e hoje ela é uma sala incrível, assim, bem equipada, com muita luz, muito som, com equipamento muito bacana e que recebe o público de uma forma bem confortável. Então, eu acho que tudo tem a ver com essa vivência do Festival de Londrina e com o que a gente tinha conseguido construir lá atrás, e que a gente queria que aqui no Rio fosse basicamente uma continuidade disso. Nossa, fantástico. Paulo, e você falando dessa história toda, da trajetória de vocês, e como é importante essa união do grupo para esse momento, né? Porque são decisões que o grupo precisa tomar, né? E de sair de Londrina, vem para o Rio, procurar uma sede. Como é que é essa relação do grupo enquanto instituição mesmo, dessas decisões? Como é que vocês se estabelecem enquanto grupo? Cara, a gente se junta, briga, discute e chega num acordo. Na época da vinda para o Rio, assim, foi uma coisa que eu sentia que eu precisava vir, né? Eu tinha um convite da Cal para ser professor da Cal. Eu já tinha dirigido um espetáculo de formatura da Cal como diretor convidado, e a Cal estava me convidando para ser professor de interpretação lá. E eu conversei com os atores e falei, eu acho que está na hora, vamos. E aí a gente veio para cá meio que morando todo mundo junto no começo, sabe? No começo eu aluguei um apartamento e acho que 3 ou 4 atores moravam junto comigo, e com Patrícia, minha esposa. A gente tinha um filho muito pequeno na época, que é o Jopa, que na época tinha 2 anos e meio quando a gente veio para cá. E a gente morou todo mundo junto durante um bom tempo, assim. Né? Até a gente ir mais ou menos cada um encontrando o seu canto, assim, e tal. Então, sempre foi essa atitude de grupo, ela sempre foi muito presente, né? Essa atitude de coletivo, assim, né? E continua sendo até hoje. Acho que as decisões a gente toma meio assim, conversando. E aí, o que é? Quais são os desejos, né? O que você, né? Eu acho que os atores têm sempre desejos, né?
eles desejam fazer personagens de tal forma. Eu acho que a minha função como diretor é muito ouvir esses desejos e ter um filtro assim de como é que é possível satisfazer o maior número de pessoas em determinado projeto, assim, né? E também como é que é possível satisfazer os meus anseios também, né? Os meus anseios de criador também. É meio isso, não tem fórmula nenhuma. É aquilo, é lidar com o coletivo, né, Paulo? É aprender a lidar com várias cabeças pensantes também, né? Sim, claro, é isso. Esse é o nosso papel. E, Paulo, fala um pouco da experiência de vocês, essa experiência internacional de apresentar os espetáculos que foram para a China, apresentaram o espetáculo também na França, né? E a gente sabe que como é muito diferente o público, a gente se apresentou em Berlim, nos apresentamos 3 vezes lá no Peru e tal, e a gente sabe que é muito diferente a recepção do público, né? Eu lembro que a gente se apresentou em Berlim, a gente agradecia e lá o hábito de agradecer é diferente. Eles vão batendo palma, né? E você sai e eles continuam batendo palma, você tem que voltar para agradecer de novo. Da primeira vez que a gente foi, a gente nem sabia disso. A gente foi lá porque agradeceu e saiu, ficaram lá batendo palma. A produção pediu pra gente voltar novamente. Esse hábito devia ter no Brasil, esse hábito também, né? O Nossa, maravilhoso. Aprender a aplaudir mais também, né? Né? Maravilhoso. O trabalho para ficar 1 hora lá, o povo aplaude tão pouquinho, né? E como é que foi essa experiência para vocês? Eu acho que é muito rico isso, né? Muito rico essas trocas assim que a gente consegue efetivar, muito ricas mesmo. Assim. A gente já teve na Escócia, na França, em Portugal, no Uruguai e na China. Na China a gente teve 2 vezes. A última foi o ano passado. Eu acho que a experiência mais surpreendente é a experiência chinesa, assim, né? Porque é uma cultura muito diferente da nossa, né? As outras culturas elas se aproximam mais da nossa. A cultura chinesa ela é muito diferente. E a gente foi levar para lá 2 espetáculos diferentes. Primeiro a gente foi levar a Marca da Água, que é um espetáculo muito visual. Então eu achei que realmente podia ter determinada acolhida. A gente foi para um festival muito importante de lá, que é um festival em Ujien, uma pequena cidade perto de Shanghai, e foi muito bacana, cara. Foi muito lindo, assim. A reação do público foi muito linda, a gente ficou muito emocionado, e é muito louco porque, assim, uma história que a gente fazia uma história numa marca d'água, onde tem um surgimento de um peixe num jardim, né? E isso, para a gente, tinha um determinado contexto. Para eles, o peixe aparecendo no jardim tinha um contexto mágico tão intenso e interessante que a peça para eles ganhava uma dimensão diferente do que tinha no Brasil. E isso foi incrível de perceber. Assim. E aí a gente foi convidado para voltar para lá o ano passado, fazendo Hamlet. E a gente foi apresentar em 2 cidades, aí a gente foi apresentar em 2 grandes metrópoles, né? Xangai e Harbin, que é uma cidade que fica bem no norte da China, bem perto da fronteira com a Rússia. E a gente apresentou daí em teatros enormes, de 2.000 lugares, assim e tal, lotados de um público muito ávido em ver Shakespeare, né? Em ver um Shakespeare ocidental, assim e tal. E um público muito jovem, a experiência que a gente teve foi um público muito jovem, um público muito curioso e um público muito feminino, muito curioso em ver uma atriz fazendo o papel do Hamlet, né? A versão do Hamlet que a gente montou em 2017 e que a gente ainda apresenta, espero que a gente volte a apresentar muito ainda, tem a Patrícia Selonck no papel título, né? Patrícia Selonck é quem faz o Hamlet de uma forma primorosa, incrível, assim. O trabalho da Patrícia é sensacional mesmo, assim, no Hamlet. E foi muito lindo ver como aquelas meninas muito jovens, chinesas, como elas tinham curiosidade por aquele trabalho ser feito por uma mulher. E sei lá, a atenção que elas dedicavam. Quando acabava o espetáculo, assim, enchia de jovens chinesas na beira do palco, querendo conversar com a Patrícia, trocar uma ideia, né? E elas tentando falar em inglês, a Patrícia tentando falar em inglês. Era uma delícia de ver aquela confusão, assim, né? Aquela confusão amada ali. Foi
eu acho que foi um dos momentos mais marcantes da trajetória da companhia, foram essas viagens para a China. Nossa, maravilhoso. E você está falando, Paulo, dessa situação que a gente está vivendo nesse momento. Com que perspectiva você vê politicamente? Para onde estamos caminhando, nós de companhia? Né? Porque a gente sabe que cada vez mais está ficando mais difícil. Né? Qual é a perspectiva que a gente tem, que você vislumbra para os próximos anos? Olha, teoricamente, a gente está caminhando para um buraco sem fim. Na teoria, é isso. Assim, a política cultural no Brasil hoje ela é inexistente. Né? É uma política de destruição. Então, o caminho natural para a gente é a extinção. Agora, a gente é muito resiliente, a gente é muito guerreiro, a gente é muito teimoso, talvez mais do que tudo. Né? A arte ela tem essa peculiaridade de tornar as pessoas que são tocados por ela muito teimosos, muito resistentes. Assim. Então, eu acho que é um tempo de extrema batalha, de luta, de convencimento. Acho que é um momento muito difícil, que eu realmente não tenho prazer em estar passando por ele. Não gostaria que meus filhos passassem por um momento tão obscuro quanto esse. Assim. Eu tenho uma filha de 16 anos, é horrível ver que ela tem que passar por isso, por um obscurantismo tão ridículo quanto esse que a gente vive hoje no Brasil hoje, sabe? Fazendo foto de, sei lá, de Rei Leão com cloroquina na mão, sabe? Que história é essa? Uhum. Então, eu acho que a gente... E o Rio de Janeiro talvez seja o pior lugar para se estar hoje em dia. Porque eu acho que, politicamente, o Rio de Janeiro está cercado na esfera federal, municipal e estadual. Então, a gente está num lugar muito complicado, num momento muito complicado, mas a gente tem talento, a gente sabe fazer o trabalho da gente. Então, talvez a gente consiga sobreviver a isso. Né? Talvez a gente consiga, sei lá, se unir mais, ouvir mais uns aos outros, e resistir a esse momento terrível. Acho que é um momento terrível, assim, tal. E eu não tenho ideia, sabe, de quando é que isso pode passar, né? Porque a gente está passando por uma pandemia faz quase 5 meses e não existe nenhum cuidado do governo federal com isso. Isso só faz prolongar essa pandemia de uma forma indefinida. Então, se a gente tivesse feito um lockdown sério nesse país, nessa cidade, nesse estado, talvez as coisas não estivessem dessa forma mais. Mas a gente está hoje num pico de mortes. A gente tem hoje mais de 5 a 6 aviões Boeings caindo por dia no Brasil. A gente tem mais de 1.000 mortos, 1.200 mortos por dia no Brasil. A gente está beirando 100 mil mortos. Isso é de um nível de tristeza absurdo. O Brasil teve, na Guerra do Paraguai, que durou 7 anos, o Brasil teve 50 mil mortos. Hoje o Brasil está tendo, em 4 meses e meio, quase 100 mil mortos. E a desatenção do governo com relação a isso é absurda, é absurda. Então isso só prolonga cada vez mais essa agonia nossa. Então eu não consigo fazer nenhum tipo de previsão não consigo algum tipo de previsão de volta, de retorno, de segurança, né? Porque eu acho que para as pessoas voltarem a assistir teatro dentro de uma sala, que é um ambiente fechado, ao lado de um outro espectador, elas precisam se sentir seguras, né? Confiantes. Sim. Com certeza. E acho que, além disso, né, Paulo, tem toda essa questão dessa banalização da violência, né? Essa banalização de uma certa insensibilidade, de uma intolerância. É o que a gente está vivendo muito nesse momento. Eu acho que, tanto nos seus trabalhos, nos trabalhos do Armazém, nos nossos trabalhos dos ciclomáticos, a gente sempre pensa também nisso dentro dos espetáculos, né? Como é que podemos falar de certos assuntos que são cada vez mais colocados de forma externa, jogados de lado,
né? Enfim, da diversidade, enfim, vários assuntos, vários aspectos que são tão importantes e a gente precisa resgatar isso no palco, porque são assuntos que estão se tornando cada vez mais distantes, né? Pois é, a gente estava fazendo um espetáculo chamado Angels in America, né, que é um Sim. texto importantíssimo do Tony Kushner, um texto americano da década de 1990, e que trata exatamente de um momento da história americana onde a AIDS assola principalmente Nova York como uma espécie de grande epidemia, né? É o que se dizia na época, e que existe um crescimento absurdo do conservadorismo e da direita americana. E quando a gente começou a montar esse espetáculo, a gente não tinha ideia de que ele falava tanto sobre a nossa realidade hoje. Tanto. Né? Então, para mim, eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho, muito orgulho de ter conseguido viabilizar, porque o Angels in America é um espetáculo que a gente montou em 2 partes. É uma história de 6, 7 horas de duração, que a gente monta na versão do Armazém com 5 horas e meia. Uma história maravilhosa que se passa em muitos lugares, se passa no céu, se passa no passado, se passa em Nova York, se passa na imaginação, se passa no delírio. É incrível, uma história incrível. E eu tenho muito orgulho de ter feito e acho que ela é uma resposta, esse espetáculo, esse processo é uma resposta também ao momento que a gente vive socialmente e politicamente hoje no Brasil. Eu acho que o artista precisa estar sempre muito ligado nisso, né? O artista eu não acho que tem que apresentar respostas, mas eu acho que ele tem que saber perguntar muito bem, né? Acho que os trabalhos que a gente faz, eles precisam ser pelo menos perguntas muito instigantes, para o público encontrar ou pelo menos procurar essas respostas. Eu acho que sim, que o Angels in America, por exemplo, é um espetáculo que pergunta muito bem sobre que civilização a gente quer ser, que mundo a gente quer deixar, que sociedade a gente quer fazer, de que sociedade a gente quer fazer parte, ou a gente quer que os nossos filhos façam parte, assim, daqui a pouco, né? Nossa, Então, acho que é um espetáculo que serve muito a isso. nossa, Paulo, você está falando de uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso, que é a questão da ética e da estética, né? Até que ponto a sua ética não tem que você tem que estar com as duas questões muito interligadas, porque cada vez mais muito do que você está representando, apresentando para o público, é muito do que você pensa, né? Então, Totalmente. quando você constrói algo que vai ser reverberado por tantas pessoas que vão assistir, né? Nós fizemos o Ariano Cavaleiro Sertanejo no Teatro Dulcina, ficamos um mês em cartaz de segunda a segunda e tinham públicos variados assistindo o espetáculo. Você não tem uma responsabilidade de colocar aquilo no palco, a gente também pode estar fomentando mais preconceito, fomentando mais intolerância se a gente não souber o que a gente está colocando no palco, né, Paulo? Claro, exatamente. Eu acho que a gente é muito responsável pelo nosso discurso, né? Com A certeza. gente é absolutamente responsável pelo nosso discurso. Ninguém deve escolher um autor porque, achei bonito, nada disso, Uhum. né? Você escolhe um discurso para ser parceiro do autor naquele discurso, né? E é muito importante isso, que nós, diretores, atores e tal, a gente não seja simplesmente um instrumento na mão de um texto escrito há tantos anos atrás, mas que a gente consiga efetivamente se colocar como parceiros e estar realmente discutindo aquelas questões, e aquelas questões estejam realmente reverberando dentro de nós. Eu tenho uma implicância grande com isso, assim, sabe? Eu já fiz espetáculos onde eu em determinado momento, falei, peraí, eu acho que está na hora da gente parar de apresentar esse espetáculo, porque as questões que esse espetáculo está tratando, elas já não estão mais reverberando fortemente na gente. Então, tá sendo meio um discurso da boca para fora, e aí não é legal. Aí não é legal a gente subir no palco para falar uma coisa da boca para fora. Ou aquilo realmente vem do nosso coração, vem sabe, desse encontro de ideia, de pensamento, de sentimento, ou então não, né? Ou então não. Não, eu acho que é isso. É viver o momento que está se vivendo o momento, né? Trazer para essa nova realidade, para trazer
atualizar talvez um trabalho e até mesmo mudar o trabalho, porque a gente está vivendo, a gente vive nessa roda o tempo todo, né? Sim, sim. E Paulo, outra coisa que acho que é bacana, você está falando dessas questões todas dos trabalhos, e aí volta essa questão da ética e da estética, a gente teve até um secretário de cultura, né, que estava aí, que era um absurdo, né? E foi um cara muito ovacionado, né? Enfim, pela crítica e tudo mais, e a gente viu que na verdade o cara era um monstro, na verdade, né? Tava ali escondido, e aí quando ele teve a possibilidade de emergir, foi algo, assim, extremamente pavoroso, né? E é isso, a gente tem que ter essa consciência, né? Com certeza, com certeza. Mas eu acho que alguém para se vincular a esse governo que está aí vai, 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 vai ter que dar voz ao que o governo dá voz, né? Independente de ser o Roberto Alvim, Regina Duarte, Mário Frias, qualquer pessoa que entre ali vai ter que dar voz ao que esse governo pensa. Então, assim, não adianta, assim, não adianta, não vai sair política cultural dali. Nada. Não vai sair nenhum tipo de política cultural dali. Porque a ideia está colocada desde o início. A ideia é assim, a gente tem que acabar com tudo que existia. É uma ideia de destruição. Né? Uma ideia de destruição, nada se constrói. É simples. É Com simples. certeza. É verdade. E Paulo, de todos os trabalhos que você dirigiu e construiu com Armazém, qual que você acha que foi o mais difícil, tanto em termos de processo, quanto em termos de construção do trabalho, dificuldade enfim, de inspiração? Qual que você acha que, para você, olha, esse trabalho para mim foi o que mais eu tive que me dedicar brutalmente para que ele saísse? Cara, eu acho que a cada espetáculo que eu faço eu tenho um pouco essa sensação, assim, sabe? Ai, não vou conseguir, não vai dar certo. Uhum. Alguns espetáculos, acho que até são mais fáceis, assim. Alguns espetáculos, eles nascem de certas formulações mais claras dentro. Por exemplo, eu fiz uma versão do Toda Nudez Será Castigada, que, embora tenha sido muito trabalhosa, desde o começo, assim. Desde o começo ela foi muito clara para mim, assim. Então, não veio trabalho, mas parece que eu sabia como resolver aquelas questões ali, sabe? Parece que eu sabia como resolver aquelas questões. O Hamlet foi uma montagem muito difícil, assim. Bastante difícil, porque assim, o Hamlet é uma obra muito vasta e que comporta diversas visões muito diferentes entre si, né? E a gente precisava descobrir o Hamlet que nos interessava contar em 2017 com aquele elenco ali do Armazém reduzido. A gente fez um Hamlet com 7 atores, né? E a gente demorou meses assim para entender qual era o Hamlet que a gente buscava, que nos interessava, que podia nos representar, que a gente dizia que era um Hamlet cheio de som e de fúria, sabe? Quando a gente foi descobrindo essa fúria do Hamlet, a sonoridade da peça, quando a gente foi entendendo que o Hamlet deveria ser feito por uma mulher nesse momento, quando a gente foi entendendo qual era como fazer essa poesia que o Shakespeare escreveu lá em 1600, como fazer uma leitura dessa poesia de uma forma árida, seca, mais poética ainda, né? Mas ainda poética. Então, eu acho que foi um trabalho muito trabalhoso. Foi um trabalho trabalhoso é uma redundância, né? Sim, Mas tá bem. foi uma montagem extremamente trabalhosa, assim, para chegar no resultado que chegou, assim. E é um espetáculo que utiliza também o vídeo como enquanto proposta cênica, assim, e tal. É um espetáculo que parte de um certo nível de contemporaneidade na cenografia, que é muito interessante. Então, acho que foi um espetáculo realmente bastante trabalhoso. Talvez, nesse sentido, o Hamlet. Agora, o Angels in America é um épico, né, de 5, 6 horas de duração,
com uma história deliciosa, com mais de 40 personagens assim e tal. Então, também foi uma grande realização assim. Nossa, Paulo, eu fico pensando assim, porque o trabalho de vocês também tem uma coisa muito robusta na questão cenográfica, né? São cenários muito grandiosos e tudo mais. Como é que você, como diretor, por exemplo, quando leva como é que é essa produção de levar o cenário e chega no teatro, às vezes o cenário não cabe naquele espaço. Como é que você, porque pra gente como diretor, no caso da Grande Senzala, Manifesto Musical Brasileiro Nosso, é um carro alegórico, nós temos vira um carro alegórico no final do espetáculo. E aí eu já chego já tenso, meu Deus do céu, será que esse carro alegórico vai caber aqui? Como é que você resolve essas questões? Como é que é essa viagem de produção em termos cenográficos? Cara, a gente foi se acostumando com isso assim, né, durante esse tempo todo. Então, hoje em dia é tranquilo assim. Eu lembro de uma coisa muito curiosa. Eu fiz um espetáculo chamado A Caminho de Casa em 2000 ai meu Deus, 2005. Eu fiz esse espetáculo. Esse espetáculo tinha 6 carros em cena. Tinham 2 Fuscas, um Brasília, um Passat, sei lá, tinham 6 carros em cena. Então, esse espetáculo a gente viajava com 2 carretas quando a gente ia apresentar. A gente fez uma turnê pelo Nordeste com ele. Uma carreta era só para levar os carros e a outra para levar cenário, iluminação e tal. Assim. Esse espetáculo, eu lembro que quando chegava em qualquer teatro, assustava muito as pessoas. Não a gente, porque a gente sabia o trabalho que ia dar, mas quando os técnicos viam o espetáculo chegando no teatro, era uma loucura. Eles se assustavam muito. Os técnicos, os carregadores, as pessoas de produção do teatro, todo mundo ficava muito assustado assim e tal. Mas dava tudo certo, dava tudo certo. Dava trabalho, mas dava tudo certo. Eu acho que a gente foi se acostumando com esse tipo de estrutura e a equipe foi aprendendo muito a, né, saber que toda viagem tem que ter a medida muito clara do palco, tem que entender quantos carregadores a gente vai precisar, como é que vai ser a montagem de luz, quantas pessoas a gente precisa. Então, definir muito bem a equipe, definir muito bem os horários de trabalho para um trabalho não colidir com o outro e tal. Assim, eu acho que a gente foi aprendendo durante os anos a fazer isso com bastante clareza, assim, né? E como essa coisa, né, eu sou cenógrafo ao mesmo tempo em que sou diretor, então não adianta eu me contrariar muito. Ah, não, vou fazer pequenininho porque vai ficar mais fácil. Meio, estou tentando dar vazão aos meus pensamentos, assim, né, aos meus desejos, às minhas ideias. Estou tentando dar vazão a isso. Então, muitas vezes os cenários são grandes, mas nem sempre, viu? Nem sempre. Às vezes eles são ilusórios, eles parecem grandes, mas não são. Ah, maravilha. E, Paulo, a gente pensando nessa coisa da relação das companhias e tal, acho que de uma certa maneira, né, por conta da pandemia, eu tenho visto muitos colegas de trabalho, muitos amigos, né, que por conta desses encontros, que acho que a gente tem se fortalecido de uma certa forma. Você falou essa coisa da resiliência, a gente tem se segurado um pouco no outro. Pois hoje a gente está segurando em você. Semana passada eu estava com o pessoal de Mossoró, né? A Marília Martins passou por aqui, o Daniel Hers. Muita gente foi passando e a gente está meio que trocando um pouco as nossas angústias. Eu acho que isso, nesse momento, tem ajudado muito para a gente que tem a sensibilidade de artista, né, Paulo? Com certeza. Com certeza. Eu acho que os encontros, mesmo que virtuais, eles estão sendo fundamentais assim nesse momento. Eu estava falando sobre o início da pandemia, assim, que eu fiquei meio adoentado e tal, fiquei muito transtornado com tudo que estava acontecendo. Eu lembro que um dos primeiros dias que eu fiquei melhor foi um dia que eu sentei com um amigo meu de faculdade, da época de universidade. A gente ligou o celular, como nós dois estamos fazendo aqui, e abrimos uma cerveja. Eu na minha casa e ele na dele. E a gente ficou tomando uma cerveja juntos. Assim. Eu acho que foi um dos encontros que mais me emocionou assim, nesse momento. Foi esse momento que eu pude abrir uma cerveja com ele e falar bobagem e ficar, né? Ele lá em Londrina e eu aqui no Rio, assim, a gente tomando uma cerveja e conversando e tal. Acho que os encontros nesse momento são fundamentais, né? As trocas, é claro, as trocas de experiência, mas
ouvir, saber escutar, né? Acho que saber escutar é uma coisa muito importante nesse momento. Com certeza. E, Paulo, a gente está se caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, da nossa conversa boa, em boas companhias. E eu queria muito que você deixasse uma mensagem, enfim, para acalentar nossos corações nessa tarde fria, carioca, uma dica de um livro, enfim, um texto, enfim, o que você quiser, um filme, para que a gente terminar a nossa conversa aqui e agradecer imensamente. Você já está super convidado para a nossa sede lá no Espaço das Artes, do Ciclomático, tomar um café com a gente, assim que acabar tudo isso, e fazer com que esse encontro se torne presencial em breve. Que bom, que bom. Vamos fazer isso sim. Tomara que seja logo, tomara que seja logo. Por favor. Eu quero recomendar para vocês uma coisa que eu acho essencial nesse momento de hoje. É assistir um espetáculo online chamado Parece Loucura, mas é Método. É uma maravilha. Eu acho que a gente conseguiu misturar jogo com teatro, a gente conseguiu usar as ferramentas que a internet coloca à nossa disposição e criar uma interação com o público incrível. E é Shakespeare. Então, se eu puder recomendar alguma leitura hoje em dia, assim, vamos ler Shakespeare. Vamos ler Shakespeare. É muito importante, está tudo lá. Está tudo lá. Shakespeare é um mundo, né? E esse espetáculo que a gente está fazendo, ele dá um pouco de conta de brincar, de lidar com a obra do bardo, assim. Então, acho que é isso. Se puder propor uma coisa para vocês, vão lá assistir a gente. Sexta, sábado, domingo. É baratinho pra caramba, R$10. Maravilha. Vou lá assistir também, já estou curioso para assistir. Querido, amigo Paulo, muito obrigado, tá? Pelo carinho. Valeu, Ribamar. Obrigado. Muita sorte para vocês e que esse momento passe e que todo mundo tenha saúde para se aguentar até lá. Assim. Com certeza. Dá um beijo na Patrícia, no Jopa, enfim, toda a família do Armazém Companhia de Teatro. Um beijo do Ciclomático. Tá bom? Muito obrigado, Ribamar. Valeu, querido. Obrigado, hein? Tchau, sorte tchau. para todos. Gente, finalizamos aqui esse bate-papo maravilhoso. Falando de Shakespeare, eu estou com oficina de dramaturgia sobre Shakespeare que vai estar acontecendo agora em agosto. Quem quiser se inscrever, o investimento é R$50 para que realmente as pessoas possam ter acesso. Né? Vai ser um curso com 4 encontros, né? Sempre às terças-feiras, de 6 às 7, quem tiver interesse. E eu também vou estar com curso de direção teatral também, fazendo online, EAD, e aí a pessoa pode entrar lá para poder saber como é que vai fazer dentro do site da companhia, dentro da página no Facebook, essas informações sobre o curso de direção teatral, e a pessoa pode acessar a qualquer momento para poder ver a aula no horário que puder. E também, lembrando que amanhã vai ter uma live do Getúlio Nascimento, né, com a música dele que ele lançou agora, Sonsa, então ele vai estar comemorando, celebrando junto com a banda, e vai estar apresentando a live dele amanhã. Procure também nas redes sociais. E é isso. Sexta-feira que vem eu estarei com o Jorge Vermelho, da Companhia Azul Celeste de São José do Rio Preto, amicíssimo e pessoa boníssima, que vai estar conosco semana que vem. E vai ser no horário das 20 horas. Então venham assistir. Muito obrigado por essa tarde. Nessa tarde fria, cinzenta, carioca, mas com muito amor e carinho. Então, acompanhem todos nas redes sociais, aqui, @ciclomáticos, e essa transmissão vai ficar lá no nosso canal no YouTube. Então se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho lá no canal Os Ciclomáticos Companhia de Teatro. Tá bom? Beijo grande. Semana que vem estarei aqui novamente com vocês, com Os Ciclomáticos em boas companhias. Tchau, tchau.